Boa tarde a todos. Nós vamos hoje, eu e o Damião, nós vamos fazer um bate-papo, né? Uma releitura sobre o capítulo 5, Bem-aventurado aos aflitos. Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar com uma prece e que essa prece possa envolver o seu lar e o universo. E assim, com muita tranquilidade, nós vamos respirar fundo, acalmar nossos corações, vamos nos sentir como seres existentes, uma célula, todas as nossas células, todos os nossos pedacinhos, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Nós vamos nos envolvendo por essa energia e essa energia vai tomando conta de todos os cantos. E dessa energia salutar que vai nos preenchendo, nós vamos emanando também amor para todo o universo, para o nosso país, para o nosso lar, para a nossa casa que nós frequentamos, a casa Semente de Luz. E assim nós vamos falar: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na verdade é um capítulo lindíssimo como todo o Evangelho, mas ele é uma... São de 31 itens que vai falar das aflições que a gente passa, não é? Aflições voluntárias, involuntárias, como a gente deve encarar a dor, o que a dor vem mostrar pra gente, né? É meio difícil, eu vou pegar pra lá, tá? Desculpa, ela é meio criançona, né? Tá bom? Nós vamos começar a leitura. Danadinha. Ai, meu lápis voador. Eu fiquei com saudade dele. Bem, nós temos Bem-aventurados aflitos, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Tudo isso a gente vai bater papo em várias partes. Esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Os tormentos, voluntários. A infelicidade real. A melancolia. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. 31, tá? Bem, vamos começar. Várias partes. O Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça das aflições. Quando nós vamos ali no início, Jesus chegando ao arredores de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens... Não, é só colocar lá. Agora tá bom. Vai ser muito mito. Não tem problema, a gente pode, todo mundo se engana. Qual o problema de se enganar? Não tem problema não. Capítulo 5. Voltei tudo. Ai, capítulo 5, volta lá. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram. A gente faz um monte de mico, né, gente? Na nossa... Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Depois, bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Tem mais uma aqui, tá? Mais uma versículo. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Mas eu vou me pegar aqui no segundo. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós sois, porque agora chorais. Bem-aventurado, porque, ó aqui, bem-aventurado vós que sois pobres. Mas essa pobreza que está falando aqui, não é a pobreza material, a pobreza de espírito. Tá? A pessoa pobre de espírito, ela se sente como? Perseguida, Vitimizada. Tá? E essa fome que eles falam é o de conhecimento, porque a pessoa também não está falando de comida, é outra coisa, ela tem necessidade de conhecer a si mesmo. Sim. Tá? Porque quando você se conhece, você não necessita de certas coisas. Você se autodescobre e você começa a ver a vida de uma forma diferente. Mais amena. Mais amena. Mais para frente, quando a gente for falar da dor, isso serve lá para a dor lá na frente. A dor, ela fica como? Mais suave, mais branda. Nesse mesmo, Jesus, você lembra quando Jesus fala, venha a nós, venha a mim, vós que está cansado, Sim. que eu vou aliviarei, não fala? Sim. Jesus não está falando para você que ele vai pegar o seu fardo, as suas dores e carregar para ele. Não é isso, ele está falando para vir para ele, Ele vai aliviar. Porque através dos seus ensinos, você se sentirá aliviado. Você se sentirá aliviado. Sim. Não é? Porque já pensou, se eu pego a sua dor, você tem os seus problemas. Não, Sueli, eu vou pegar teus problemas e eu vou resolver. Sabe o que vai passar a acontecer? Isso serve para cá. Porque se eu pego tudo que você tem, todos os seus problemas, e eu passo a resolver os seus problemas, amanhã ou depois, como é que você vai fazer? Peraí. Tem alguém que faça isso por mim. Então, se eu arrumar mais um probleminha hoje ou amanhã, não precisa esquentar a cabeça, porque tem alguém que carrega isso para mim. É por isso que Jesus fala, vinde a mim. Tá? Através dos ensinamentos dele, você aprender a como lidar também com os seus sofrimentos, com as suas dores. Eu acredito que nós, enquanto irmãos, nós estamos aqui para dar nosso ombro amigo. Só que nós temos que aprender que cada um, por mais que eu tenha marido, filhos, por mais que eu tenha grandes amigos e meus familiares, na verdade, tem alguns problemas e tem as minhas aflições que na verdade vêm do meu espírito. E aí você pode ser um amigo que pode me ajudar a me consolar, a dar uma palavra amiga, mas você não vai vivenciar a minha encarnação. Não posso viver a sua vida. Né? Bem, mas eu posso, já que nem você falou, eu posso fazer com que você se sinta mais forte para poder encarar as suas aflições também, com uma palavra que nem você falou, uma palavra amiga. Tá? Porque nada como um ombro amigo para poder ajudar.
Justiça das aflições. Estamos na linha de cura e progresso, onde nossas aflições vão sendo tratadas. Ainda me encontro no estado de aflição, mas é difícil, aos nossos olhos materiais, compreender a utilidade do sofrer. Para ser feliz, preciso compreender minha aflição. Mas é difícil. A angústia faz parte do acerto. É caminho para o acerto. As inquietações fazem parte do nosso crescimento. Preciso analisar porque sinto essa sensação. Precisamos tomar cuidado no meio espírita. Compartilhar com o outro. Você é meu amigo. Compartilhar com o amigo não precisa... Sem problema. A gente está aqui para... É um estudo. Ó, gente, quando fala assim, ó, estamos na linha de cura e progresso, onde nossas aflições vão sendo tratadas, ainda me encontro no estado de aflição, significa que não vai haver progresso individual se nós não começarmos, deixarmos de ser vítimas, aprender que o que nós passamos existe uma utilidade, tá? A angústia faz parte desse acerto, ou seja, é um caminho. Eu fico angustiada, isso faz parte do meu progresso, do meu caminho que eu tenho que estar passando. Quando chega aqui, ó, precisamos tomar cuidado no meio espírita. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco. Nós, espíritas, nós confundimos um pouco. Nós, às vezes, a gente nos cobramos tanto, a maioria de nós. Nós nos cobramos tanto que está passando por um problema seríssimo, uma aflição muito séria. E aí fica assim, sem contar com ninguém, sem falar para ninguém. Então, assim, não é para usar de vitimismo, não é para ficar preso nessa situação, é para nós entendermos que a gente tem o direito de caminharmos para frente, de sentir aquelas sensações, de compartilhar com um amigo e, ao mesmo tempo, ter controle dessa emoção. Como assim ter controle dessa emoção? Eu vou conversar com um amigo querido, eu vou procurar a ajuda na casa espírita, eu vou procurar a ajuda, muitas vezes, de um coordenador. Sim, está correto. E, ao mesmo tempo, ir trabalhando essa minha aflição. Por quê? Porque tem algumas pessoas que se cobram tanto, que ficam envergonhadas dentro desse nosso meio de falar que está sofrendo. É o orgulho da pessoa, que não admite que precisa de ajuda, não é? A pessoa orgulhosa, que acha que não precisa de ajuda, que pode resolver as coisas sozinhas, ela cria para ela o quê? Essa angústia, essa aflição, não é? E ela passa, aí tem que tomar um grande cuidado com isso, para não gerar uma doença pior ainda. Porque você se perde nos seus pensamentos, fica trancado, isolado, não é? E a gente precisa um do outro. Nós precisamos um do outro. Todos nós, os assistidos, os médiuns, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, são pessoas em tratamento. Não existe uma pessoa aqui na Terra que não passe por aflição. Não existe um irmão aqui na Terra que não tenha problemas. Então, o que nós estamos querendo falar? Que, na verdade, tanto na nossa casa, como na religião que você escolheu na sua vida, você tem por onde você está dialogando com uma pessoa para estar também abrindo essa emoção da aflição e não ficar angustiado, porque, como o Damião está falando, ainda vai causar doença. Quando aparece aqui, bem-aventurados os aflitos, na frase, bem-aventurados os aflitos, a utilidade de sofrer para ser feliz, dentro dessa frase, o que significa no dicionário utilidade? Qualidade ou caráter do que é útil. A utilidade de sofrer. A frase está afirmando no Evangelho que, na verdade, nós temos
dentro dessa palavra sofrimento, uma utilidade. E assim, é muito estranho quando a gente fala isso muitas vezes, porque nós não compreendemos. Nossos olhos materiais, eles ficam fechados para isso. Como assim eu sofro e tenho utilidade? Né? Justifica-se que o sofrer tem utilidade. São aprendizagens necessárias, é a nossa cura, é a nossa lapidação da alma. Esse sofrer, na verdade, gente, aqui no mundo terreno, torna-se remédio. Porque é através do sofrimento, como diz aqui Leão Denis, o problema do ser, do destino e da dor. Agora foi meu óculos. Imagina, nós estamos cheios de mico. Meu Deus, mais que a gente apaga. Aqui no problema do ser, do destino. Mostra a capa para eles. Essa é uma edição já um pouco mais antiga, tá? As edições mais atuais não tem essa capa. Ele vai ler é uma frase bem pequenininha. É bem pequena que eu vou ler aqui. Rapaz, que coisa, hein? Te mostrei aquele dia. Eu acho que é a tirinha azul. É uma tirinha azul. Eu acho. A gente seleciona ainda por tirinha, gente, mas como hoje é o dia do mico. Rapaz, hoje está sendo o dia do mico mesmo, viu? Eu não estou conseguindo achar o que eu quero. Uma tirinha amarela, pequenininha. Tá aqui. Desculpa a demora, tá? Olha só. A dor física, ela produz o quê? Sensações. Mas o sofrimento moral? Sentimentos. Tá? Então, para onde eu corro, a dor, ela serve para nos auxiliar, não é? E a aflição é o quê? Bom. Uma dor. Uma dor que você precisa saber como lidar com ela. Aqui a dor, deixa eu ver. A dor produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Toda a dor que você sente, ela é uma professora, uma auxiliadora. Quando você sai dela, você volta mais forte, melhor do que era antes. O mal que a gente chama de mal, muitas vezes então, é um remédio. O mal é o remédio. E tem aqui no livro Céu e Inferno, também, que serve depois para a gente vai entrar no Evangelho, né? Que é Justiça das Aflições. Pode ler esse pedaço de Justiça das Aflições? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrem, enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Aí um pouco mais no final do item 3, de Justiça das Aflições, tem assim: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compreender. Deus esclareceu os homens sobre essas causas pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-se o bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isso é, pela voz dos Espíritos. Olha, eu vou repetir essa parte aqui.
Deus esclarece os homens sobre essas causas pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-se bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Livro Céu e Inferno é uma coisa maravilhosa. O Código Penal da Vida Futura. Eu estou na... Essa é a tradução do Herculano Pires, tá? Tradução do Herculano Pires. Esse também aqui, essa edição também já é um pouquinho, já não é tão nova assim, tá? Que é o Código Penal da Vida Futura. Você vai entender o item 3 no 1, 2, 3 do Código Penal da Vida Futura. Olha o que os livros Céu e Inferno põem pra gente. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura ou de atenuação dos sofrimentos. 3. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. A alma que tiver, por exemplo, 10 imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições só lhe restarem 1/4 ou a metade, ele sofrerá menos. E quando nada mais resta, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. E como acontece na Terra, aquele que sofre de muitas doenças padece mais do que o que sofre apenas de uma ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma, que possui 10 qualidades boas, goza de mais felicidade que a que possui menos. As aflições também têm tudo a ver com isso. Porque você sofre por aquilo que você traz dentro de você mesmo. Não é? É o que está falando aqui no livro Céu e Inferno, é o que a gente entende. Quanto mais imperfeito você for, mais sofrimento você vai ter. Não é? Assim dizia um amigo nosso. O tamanho da sua dor é o tamanho da sua imperfeição. Mede a sua dor pelo tamanho da sua imperfeição. E as aflições que nós passamos aqui é consequência da minha imperfeição. Não é? Mas nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso. Bem, bem-aventurados aflitos, pode, portanto, ser assim traduzidos. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão simplificado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Após o trabalho virá o repouso. Então, se eu sou imperfeito, como o Damião está falando, e se eu sofro por causa dessa minha imperfeição, só que assim, eu vou abrir um parênteses aí, né, Damião? De repente, nessa encarnação, eu não lembro na minha memória, né, terrena deste momento, nada que eu tenha feito assim, que prove as minhas dores.
Então, o que acontece? Eu venho aqui pro plano, eu tento agir da forma mais correta possível, eu tento levar os valores dentro das minhas atitudes, não só de palavras, e de repente acontecem situações ou perdas de entes queridos, ou uma pessoa que tem um câncer muito sério, e aí fala assim, mas é um castigo? Não. Mas nós não sabemos o passado, nós não sabemos o que nós carregamos no que você está chamando de imperfeição. E a gente veio trabalhar nessa. Não, porque senão dá uma confusão na cabeça. A gente parece assim, nossa, mas eu tento agir tão corretamente, vivo sofrendo. Quer que eu bote aqui no livro? Daqui a pouco. E aqui está dizendo aqui, porque faz parte do progresso, né? Sim, mas eu tô falando assim, que tem algumas coisas que na verdade que acontece com a gente nessa encarnação, a gente tem que deixar isso bem claro, que na verdade as aflições, elas já vêm dentro de mim de outras encarnações. Não, você quer que eu vá aqui no livro, tem certeza. Não, é para ler, sim. Ó, é o mesmo capítulo, que é o capítulo 21º desta obra, tá? Mas lê um antes, esse aqui tá muito legal. Começa daqui. Lê esse pedaço todo para eles, vai indo. Ó, que é o capítulo 26º, que é a dor. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge, que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Peraí, só um pouquinho. Mas a primeira frase já está falando que durante todos os meus passos sempre tem dor. Sempre tem. Continuando. Faz a pergunta de novo aí para mim, por favor. Porque... A dor segue todos os nossos passos. Por que existe dor? Isso. Tá? É no que lhe concerne uma punição, uma expiação, ou dizem alguma coisa? Ou alguns, está aqui, mas eu estou completando, tá? Ou dizem alguns. É a reparação do passado. Que é o que é a pergunta que eu fiz. O resgate das faltas cometidas. Que a gente fala assim, nossa, fulano é tão legal, uma pessoa tão boa, por que ela está sofrendo por isso? Leia de novo, por favor. Leia. Ó, não, essa aqui. Leia a resposta, criança. É a reparação do passado, o resgate das nossas faltas. Agora vamos aqui. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio, educação, sem dúvida. As falhas do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determina as condições do nosso destino. O sofrimento não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas sendo partilha de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreender aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos, e principalmente a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirigem essas palavras. Mas você pode reparar uma coisa, que as pessoas que passaram por uma perda, por uma dor, por uma dificuldade muito grande, essas pessoas, já reparou como elas conseguem enxergar a vida de uma forma diferente? De uma forma mais racional? Elas têm a palavra certa na hora certa. Geralmente a pessoa que passou por uma dor na vida, olha como ela progrediu através da dor. Claro, eu não quero ver ela sofrendo, eu não quero ver a minha filha sofrendo, né? Ver o outro sentir dor, uma aflição qualquer, causa angústia.
Mas quando ela começa a enxergar essa aflição, essa dor de uma forma diferente, quando ela começa a entender que essa dor ela serve como uma grande professora, claro que a gente só vai enxergar isso depois que passou por ela, né? Mas a gente não, mas só que nós temos. Só que assim, na verdade, alguns mistérios, os mistérios de algumas dores que nós não compreendemos, nós só vamos ter uma visão no plano, tudo bem. Só que agora, nesse momento, a gente tem que compreender, já começar a aprender por que nós sofremos e entender, senão a gente não vai conseguir. Não vai, mas isso demora também. Muito. Porque o nosso grau de amadurecimento, ele não de bebê. ele não de deixa bebê. fazer com que a gente compreenda o sentido das aflições. Vamos acabar esse livro aqui, uma parte. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Vou repetir. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom, realmente. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. A tendência geral consiste em fechar-nos no estreito círculo de individualismo do cada um por si. Por esta forma, o homem abate-se, reduz os estreitos limites que tudo quanto nele é grande, quanto está destinado a desenvolver-se, a estender-se, dilatar-se, a desferir voo, o pensamento, a consciência numa palavra, toda a sua alma. Ora, os gozos, os prazeres e a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites, acanhar nossa vida e o nosso coração. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessário a dor. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. É que nós queremos a resposta agora das nossas dores. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro, vagamente a princípio, mas que cada vez se tornará mais destino, à medida que as nossas vidas se desprenderem das coisas inferiores e mergulharem no ilimitado. O problema do seu destino da Leon Denis, esse livro aqui, é para mim um livro de cabeceira. É para mim um livro de cabeceira. Aqui você vai entender muita coisa que acontece com você. É um excelente livro, tá? Claro, a gente tem que ir às obras básicas, é fundamental. Mas tem esses livros complementares, como esse aqui. Olha, eu não conheci, eu não sei nem quantas vezes eu já estudei esse livro. Sim. Que é formidável, eu recomendo esse. Na verdade, nós nem começamos o capítulo direito. Nós estamos ainda conversando sobre a questão da aflição. E esse livro, nessa parte da dor, está reafirmando a importância e muitas vezes esses véus de esquecimento e o que nós não compreendemos agora, na verdade, tudo faz parte de uma aprendizagem. Porque aí vocês perguntam, mas o que isso tem a ver com as aflições? Tudo. A aflição é dor? Tudo. A aflição é dor. Tá? Tudo. Eu vou voltar aqui, ó. Bem-aventurados aflitos. Bem significa aventurados, felizes, merecedores de graça divina. Bem, o que é o bem na verdade? O oposto de mal. Qual seria o nosso máximo do bem? Assim, ponto-chave, ter Deus dentro de nós. Lei divina de amor. Falar em bem é falar na lei divina do amor. O que será essa questão do aventurado? Ventura, destino. Será que bem-aventurados não são aqueles espíritos que estão destinados ao bem? Será que bem-aventurados
não são aqueles espíritos, estão destinados ao bem, destinados a se harmonizar à lei divina de amor. A aflição é um recurso. A bem-aventurança é um processo de burilamento. Burilamento do espírito. Mereço a graça divina e eu me aflijo, né? Na verdade, ele está falando, bem-aventurado os aflitos, que essa aflição que nós não enxergamos é puro remédio para nós. Puro remédio para nós. No Livro dos Espíritos, no capítulo, na pergunta 926, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Nós criamos as necessidades, nós pegamos ao que entendemos por necessidade, causando assim nossas aflições. O que eu chamo de necessidade? É aí que essa pergunta está discutindo. O que, na verdade, eu estou chamando de necessidade, às vezes não é tão necessário. Né? O mundo, os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Eu crio uma necessidade para o meu espírito. Eu crio uma necessidade para o meu espírito, eu fico agoniada, eu fico nervosa, eu fico preocupada, eu fico chateada, eu fico aborrecida, eu fico em cólera, porque eu quero aquilo. Eu projeto, eu monto que aquilo é uma necessidade para mim. Será? Será que essa necessidade que eu tanto almejo, então é uma aflição, eu não troquei o meu carro, é uma aflição, eu não comprei aquela bolsa. É uma aflição, o meu filho não entrou na faculdade de medicina. É uma aflição, olha só, eu ganhei R$400 a menos, sendo que, de repente, eu tenho um salário ótimo e naquele, menos R$400, mas tem tanta gente passando fome. É uma aflição, aquela pessoa está passando por um problema de doença. Só que aquela aflição, que nós enxergamos dessa forma, aquele nosso amigo, aquele nosso parente, tudo é depuração. É muito difícil a gente aceitar. Mas toda a nossa aflição é depuração. E aqui quando eles falam, os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais, eles estão falando que nós criamos coisas que não têm necessidade. Que nós criamos aflições, ou seja, nós somos geradores de aflição. A gente cria muita coisa, né? Que não tem necessidade. Na maioria das vezes, porque as nossas criações mentais só servem mais para atrapalhar a gente. Sim. Não é? Futuro humano, futuro da alma. É a dúvida desse futuro que faz a necessidade do homem de procurar a felicidade na terra, satisfazendo as paixões, às vezes à custa do outro. Então, muitas vezes, o homem procura as suas paixões, as suas vontades, as suas necessidades. Então, quando a pergunta 926, ela vai discutir o que você está pedindo para você também. Né? Essa do Livro dos Espíritos, ela cai bem aqui nas causas atuais das aflições. Sim. Olha, as vicissitudes da vida Qual que é o... Fala para os meninos. O item 4, tá? O item 4 do capítulo 5. Causas atuais das aflições, a resposta já está aqui no que ela falou no Livro dos Espíritos, a pergunta 926. As causas atuais das aflições, as vicissitudes da vida são de dois tipos. Ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Remontando, a fonte dos males terrestres reconhece que muitos são consequências naturais do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas
de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição. Sim, sim. Tá? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não ter imposto limite aos seus desejos? Olha aí a pergunta do Livro dos Espíritos. Quantas uniões infelizes, porque são fruto de interesse calculado, ou de vaidade, e nesses quais os corações não se presta a nada? Quantas distinções, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio, por sua fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que recaem os corações depois, colhendo mais tarde o que semeiam, espantam-se e afligem-se com uma falta de respeito e ingratidão. Tem uma parte aqui que eu achei interessante, esse bem no finalzinho, que quantas uniões infelizes impostam limites a seus desejos. Aqueles casamentos arranjados visando um lucro, um pai ou uma mãe vê alguém numa situação financeira melhor e acha que para a filha aquele é o melhor partido, porque eles acham que aquela situação financeira daquele futuro gênero pode muitas vezes ajudar eles em algum lugar. Sim. Que essas uniões, uniões infelizes, porque são fruto de interesse calculado. Sim. Tá? Tem muito a ver com essas uniões de casais arranjadas por trás de um interesse pessoal. Visando a vaidade. Né, eles não pensaram que a filha vai ser feliz, que o filho vai ser, que a filha vai ser infeliz, que o filho vai ser infeliz. Não. Vamos arrumar uma situação para que futuramente essa situação financeira do genro ou da nora possa nos servir de alguma coisa. E aqui no finalzinho mesmo, tá? Que fala que do egoísmo, depois colhendo mais tarde, que é essa aqui, ó. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença. Então, mas nesse, meninos, nós temos, gente, a gente fala assim, porque na verdade a gente faz uma gravação por causa dessa situação também que está acontecendo, né? E aí a gente vai chamando a atenção para o nosso grupo que nós estamos estudando. Nesse quadro, se você voltar aí no que o Damião está falando, tem palavras-chave. Olha só, quantos homens, eles vão chamando a atenção na frase assim, né? Mas olha quantos sentimentos, quantas características que nós temos como homem que eles vão chamando a atenção. Imprevidência, orgulho, ambição, tudo que o homem tem, tudo que nós temos. Ó, a imprevidência, a questão do orgulho, da ambição, a falta de ordem, a perseverança, a falta da perseverança, a má conduta, a falta de impor limites aos seus próprios desejos, a questão de uniões infelizes movimentadas pela vaidade que o Damião está falando. Pela ganância. Né? Pela ganância. Aí aparece também a falta de moderação, a intemperança, os excessos. Aí vai aparecer a fraqueza. Olha quantos sentimentos, quantas ações que a nossa alma tem que a gente tem que resolver. A indiferença, quantas vezes nós somos indiferentes ao outro? Eu tenho um monte de coisa aqui. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. E aí ainda no final ele fala assim, que ressecam o coração.
Eu nem sei que se meu coração tem uma gota d'água, tem óleo. Porque não tô querendo ser ruim comigo, gente. Mas aqui ele deixa claro, ó. Né? É orar e vigiar. Porque o que está falando? Que às vezes o nosso coração está tão ressecado e eu tenho que ficar me livrando de tudo isso, aguando, né? Resseca o coração. Depois, colhendo mais tarde, o que semeiam. Então, eu resseco o meu coração, eu coloco todos esses sentimentos. Quando os meninos olharem aí no quarto, vocês vão ver todos eles. É bom a gente até grifar, que é tudo isso que a gente tem que trabalhar. E aí aparece assim, que todos os que são feridos no coração, eu machuco o meu coração. Se eu machuco o meu coração, eu machuco a minha alma. Tem essa parte dos filhos também, né? Porque se você não impõe no limite dos filhos, você faz com que depois, lá na frente, você sofra as consequências do limite que você não quis impor na educação daquele que você deveria ter orientado melhor desde cedo, tá? Tem um livro que não é espírita, que é o livro Emílio, tá? Que muitos palestrantes pegam numa frasezinha lá no começo, falando tudo que vem de Deus na mão do homem degenera, ele acha bonita essa parte, realmente é bonito. Mas o livro Emílio, ele faz como? Ele vai pegar e vai mostrar a forma de educar uma criança de pequena até que o livro Emílio, ele não é o que as pessoas pensam que não é um livro religioso, não, tá? Mas ele passa naquele livro a educação de um ser humano do nascer até a idade adulta, tá? Estou terminando como base, estou falando isso por causa dessa parte aqui. Se bem que educação de filho é uma coisa que você faz, como é que fala? Não é algo que você aprende com o vizinho, não é verdade? É algo que você aprende na prática, né? E é bom que você saiba como fazer isso. Não, educar a filha não existe receita Não de existe bolo. receita de bolo. Mas, na verdade, a questão cada espírito vem com a sua individualidade. Mas todos, o Rossandro, vários palestrantes, quando nós brincávamos de bola, quando nós brincávamos de boneca, hoje em dia, se você não determinar, se aqui em casa a gente não determinar menos internet, menos isso, estuda, faça suas responsabilidades nos espíritos que foram destinados para nós, fica extremamente difícil, né? Que é o limite que você está falando. E às vezes, algumas pessoas, elas estão sempre sendo convidadas a serem, às vezes algumas pessoas não, nós estamos sempre sendo convidados a sermos melhores pais, né? Aqui, ó, olha só o que está no Evangelho, um pouco mais para frente, no item 4. Olha que coisa maravilhosa. A quem não estão atribuídas todas essas aflições, senão a si mesmo? Sim. Assim, o homem é, num grande número de casos, o artifício de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto a sua má estrela está onde? Na sua própria incúria. Porque ele é tão orgulhoso, tão arrogante e tão prepotente que ele sempre acha uma desculpa de achar que o outro é culpado pela sua infelicidade. Mas todos nós somos né? Na verdade, outro é que faz eu ser Na verdade, feliz. eu sempre acho, quando tá tudo bem, o ouro é meu. Todos nós. Quando você está sendo infeliz ou acontece alguma coisa, a culpa é do outro. Sempre do outro. Nós somos assim. Infelizmente, ainda nós somos assim, os seres humanos. Olha só. No capítulo 15, aparece assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem,
e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Nós não vamos levar nada material. Nós vamos levar nossa moral, nós vamos levar nossa aprendizagem, nós vamos levar nosso burilamento, nós vamos levar a melhor luz que nós conseguimos fazer dentro de nós. Torne-se luz. Se nós riscarmos dentro do Evangelho, o meu aqui é na página 61, só metade do que eu tenho que melhorar aqui dentro de mim, nas minhas ações, todas essas palavras aqui, a ambição, o orgulho, a vaidade, já é uma forma de eu estar me burilando. E ele fala aqui nessa frase que não adianta acumular nada, nós não levamos nada, nada, nada. Não vos fadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda, no mesmo capítulo, em vossos bolsos. Não prepareis saco para viagem, essa mania que a gente tem, né? Parece que a gente vai levar tudo com a gente. Nem dos fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado, merece ser sustentado. Eu já estou fazendo um ver, favor, tá? Já que eu não estou levando nada mesmo, eu já procurei ter pouco dente na boca. Né? No capítulo 25. No capítulo 25, deixa eu achar aqui que eu achei uma... Estou procurando essa parte aqui, ó. Esse aqui. Tem esse pedacinho? Não vos fatigueis. Deve ser, como diz, deve ser alguma mudançazinha. Estou procurando aqui que eu achei estranho no final, gente. Ó, não vos fadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não preparais saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ou seja, não fique fatigado, cansado, tentando acumular ouro, prata, essas questões materiais, que não é isso. Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais. E sabei classificar os primeiros aos segundos. Tá bom? Volta para o Evangelho? Tá tudo no Evangelho. Só que esse aqui. Tá? Mais abaixo, no item 5º, que ainda é causas atuais das aflições, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma. Mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso disse, perdi minha jornada. Ele também disse, perdi minha vida. Mas assim, como para operar o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada, que lhe permite reparar o tempo perdido, também para ele após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções do futuro. Olha, é claro, se eu tivesse a experiência de agora, eu não teria cometido os erros do passado. Mas os erros do passado fez com que eu adquirisse experiência para não cometer os mesmos. Sim. Entendeu? Então, graças a Deus, eu consegui ter um passado, não que errar seja uma coisa boa,
Não, mas os erros que você cometeu em outras encarnações... É o que me dá a experiência que eu tenho você, hoje. sim, porque nós, agora alguns podem estar falando, caramba, eu sou assim. Não, na verdade, nós erramos demais em outras encarnações. Nessa nós continuamos errando. E se nós nos dermos a chance, na outra a gente vai errar menos e sucessivamente. Só que para isso a gente tem que entender, a identificar o que nos causa aflição. Porque se eu não identifico o que me causa aflição, eu não vou identificar o que eu tenho que tratar. Que é as causas anteriores da aflição que você está acabando de falar. Não, as coisas que estão na minha alma, né? No meu dia a dia. Que você for no item mais na frente, eu sei que tu quer ler aí, né? Mas é para completar isso que você acabou de falar, que é o item 6, causas anteriores da aflição, que ela acabou de explicar agora. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, o revés da fortuna, que frustram, todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes o mais de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiota e o cretinismo. Tá? Ela acabou de falar uma coisa aqui que vem do passado. E essas causas anteriores do passado, tá aqui. E mais para frente, tá? Quer dizer, enfim, das crianças, bom, aqui já é outra coisa. Tá? Isso a gente vai ver mais na frente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflinjas, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Novamente o Evangelho vem nos chamar a atenção que a dor que nós ficamos esperneando é uma bênção de Deus que nos traz a aprendizagem. Examina a sua própria aflição, examina para que não converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Examine a sua aflição. Se nós, lógico que a gente fica passando mal, lógico que a gente abala a nossa emoção, mas se eu ficar de uma forma em que eu fique sempre numa tempestade emotiva, eu vou ficar paralisada. Eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. E aí as emoções vão tomando forma de um jeito que aquilo vai envenenando o meu eu, tá, gente? Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabe que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso que apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou ao monte a divina promessa: bem-aventurado os aflitos. No capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, obra psicografada pelo médium Francisco Xavier. Essa parte que eu li, vou repetir. Examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva, controle das emoções. Examina a sua aflição, vai diagnosticar o que está acontecendo, por que está sofrendo e o para que você está passando por isso. Para quê? Para que eu estou passando por isso? Que aprendizagem essa aflição pode me deixar? E não ficar, porque meu Deus, porque meu Deus, porque meu Deus. Mas o para quê? Aí, lá nessa mesma parte, feita por Emmanuel, os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições. Então, o coração, as pessoas que sofrem, todos nós, na verdade, todos nós sofremos aqui no plano Terra. Todos nós que sofremos aqui no plano Terra, todos nós. Quando nós entendermos que nós já estamos nessa palavra bem, graças ao meu Pai, nós já estamos tentando estar dentro dessa palavra bem.
Sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana. Então ele afirma que na nossa luta cotidiana vai ocorrer aflições. Vai acontecer que nós temos que estar dentro do bem, sermos homens novos no bem, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados aflitos. Então, o Pai Maior acredita que nós somos pessoas do bem. O Pai Maior acredita que nós somos capazes de suportar as nossas aflições, mesmo que elas sejam de extrema dor. E o Pai Maior ainda nos convida a entender para que aquela aflição. É bastante coisa para se repensar aí. Uma parte que estava marcada até com um clique. Chegou até a enferrujar na página. Vamos continuando? Pode continuar. As escalas de sofrimentos terrenos são diferentes, ou seja, passamos por exercícios e aprendizagens diferentes, umas mais, outros menos, de acordo com sua programação e escolhas, livre-arbítrio. Na verdade, nós passamos por aflições, por situações que nós já conversamos em outros bate-papos, que nós não sabemos por quê. Muitas vezes eu combino lá, olha, eu vou ter uma doença. Tudo bem, eu vou ter essa doença. Quando chega aqui tem o véu do esquecimento e eu não entendo porque eu estou sofrendo daquela forma. Tá? A fé consola, proporciona paciência, mas não explica. A fé ela vai nos consolar nas aflições. A fé ela vai nos proporcionar uma paciência assim, absurda. Viver sem fé é viver sem pernas. Viver sem fé, gente, aqui na Terra, é viver sem pernas. Toda vez que a minha fé fica vacilante, acabou. Naquele dia eu fico insuportável, naquele dia eu fico mais chorona, já sou um pouco, né? Insuportável, mas tudo bem. Eu fico mais chorona, eu fico sem chão. É como se faltasse oxigênio na minha alma. Então, é a fé que me consola, é a fé que vai me dar paciência para os dias futuros, para uma vida futura. É a fé que nos explica, que vai fazer, mas não explica essas anomalias. A fé vai fazer tudo isso. Mas ela não vai ficar explicando agora o que a gente está passando, porque isso significa o nosso véu de esquecimento. A gente tem que entender para que nós estamos passando, não o porquê. Deus, ele é todo poder. Se Deus é toda justiça, se Deus é toda bondade, por que a gente questiona tanto? Se Deus, ele é amoroso, eu acredito. Olha como nós temos uma fé vacilante. Enquanto está tudo bem, ok. Quando eu estou em aflição, eu deixo de acreditar que Deus é poder, eu deixo de acreditar que Deus é justiça, eu deixo de acreditar que Deus é bondade. Nosso Pai, ele quer o progresso de todas as criaturas. Não tem uma pessoa, um espírito, um filho do Pai Maior que ele abandone. Na verdade, o Pai, ele torce e ele quer que nós possamos avançar nos nossos exercícios sempre. Deus é bom e eu preciso esperar, porque essa espera e essa credibilidade de que Deus é bom e essa fé vai fazer com que eu compreenda tudo isso, tá? O homem, ele é responsável pelos seus próprios infortúnios. Não adianta eu colocar a culpa no Damião, num amigo, não. Em Deus, nada disso, no destino. Eu sou responsável pelo meu infortúnio. O aprimoramento intelectual e moral é igual à cura das aflições. Se eu vou me aprimorando intelectualmente
e moralmente, eu curo minhas aflições. Que é o item 6. Tá. Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenridade e só conhecem na vida o sofrimento? Problemas que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, e que sua sorte é irrevogavelmente fixada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fazem essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que sofrerem tantas misérias e merecem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, se não puderem fazer nem o bem e nem o mal? Olha só, volto a falar daquele menino, tá? Aqui uma pergunta que fizeram por Marcelo, menino de número 4. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Né? Nós estamos falando aqui causas anteriores da aflição. Sim. Parece que não eram faltas dele. Não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Todo sofrimento tem uma causa justa. Não adianta espenhar. Aquele a quem conheceis tão mísero, foi belo, grande e rico e adulado. Eu tivera aduladores e cortesões, fora fútil e orgulhoso anteriormente. Fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos, apenas nessa última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que andou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, e qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem os solicitou para terminar a minha depuração. Então ele solicita passar pelaquela aflição para depurar a sua própria dor. Esse é o Céu e Inferno. O Céu e Inferno, capítulo 8, Expiações Terrestres. Marcelo, menino do número 4. Número 4. Tá? Aí ele agradece a Deus, amigos. Tornarei algumas vezes a minha missão é consolar e não instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Tá? Ele compreendeu, ele sabia da dor dele, com resignação, tá? Ele passou por aquela existência. Sim. Nas aflições, na verdade, a gente parece desmentir a justiça de Deus. Muitas aflições natural do caráter e da conduta, que é o que ele está falando. As aflições têm a ver, é natural, surge, tem a ver, né, da nossa falta de caráter e conduta que a gente está lapidando, né? Causa atual da aflição. Temos que trabalhar. Eu já li, gente, essa parte. Eu ia ler aqui, mas nós já lemos. A causa atual ele já leu antes, eu tinha marcado. Os feridos de coração interroguem friamente sua consciência. Os feridos de coração. Quem é ferido de coração? Todos nós, para mim. Todo mundo tem um ferimento, pequenininho. Até aquele que às vezes fala, nossa, não tem problema nenhum. Se você não tem problema nenhum, se você não tem nada para lapidar, você não estaria mais aqui. Claro que não. Os feridos de coração interroguem friamente sua consciência. O que ele está convidando a gente? Para a gente identificar a nossa aflição.
Aonde está o seu sofrimento? Algumas reflexões. Está nos meus lamentos? Está na minha posição de vítima? Está na minha necessidade de questionar tudo em vez de me lapidar? Aonde está esse sofrimento? Você vai ler mais alguma parte? Tá, o item 7, que é justamente desse sofrimento, tá? Os sofrimentos, aqui no item 7, tá? Os sofrimentos devido às causas anteriores muitas vezes são como os de faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Isto é, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que faz outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser o seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez um mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e etc. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, enquanto o mundo expiatório, as anomalias expostas na Terra, pela distribuição de felicidade e infelicidade entre bons e maus. Agora, para completar esse item aqui, o homem não deve esquecer-se de que está num mundo inferior. Está lá no finalzinho desse item 7, tá? O homem não deve esquecer-se de que está num mundo inferior, no qual só é mantido por sua imperfeição. É claro. Nós estamos, alguns palestrantes... Desculpa, gente. É igual o gel agora ou depois? Alguns palestrantes falam que nós estamos presos numa cela. A Terra, nós estamos presos na Terra, nosso corpo físico. Nós não temos condições de imaginar, nós não temos uma visão ampla de quem nós somos realmente, do que nós já fizemos, nada disso. Isso é tudo lá. E a Terra, na verdade, nós temos que fazer os nossos melhores exercícios, tentar viver da melhor forma, mas nós, aqui na Terra, ele está preso. Com certeza. Nós estamos presos. Nas suas imperfeições. Sim. Tá? Quando você se libertar das imperfeições, você se liberta aí, tá? No finalzinho aqui desse a cada vicissitude deve lembrar-se que se pertence a um mundo mais avançado. Isso não aconteceria e que depende dele não retornar a este mundo trabalhando para o seu aprimoramento. Aí, você se livra, você está preso por causa das imperfeições. Na medida que você vai se corrigindo e vai se aprimorando, você vai se libertando. Sim, cada vez mais. Na verdade, nós estamos numa situação que nós não temos nem a visão ampla de tudo, e fora essa questão da gente ser preso nas nossas imperfeições, cada vez que a gente for se aprimorando, a gente vai quebrando um pouquinho o elo dessa corrente. É lapidar, né? O 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal ocorre aquele que, tendo cumprido mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus em sua bondade. Concede ao homem o direito da... Olha como a gente reclama.
Que aqui está explicando que nós trazemos as faltas do passado, de outras reencarnações para estar trabalhando, e muitas vezes nós escolhemos sim passar por isso. Às vezes nós não escolhemos, vamos passar. E às vezes nós chegamos lá e falamos, não, tudo bem, tá aqui, eu vou passar. Tem aflições que nós procuramos aqui na Terra, não veio das outras encarnações, problemas que nós estamos arranjando agora. Eu posso não trazer uma aflição no meu espírito para estar trabalhando, alguma coisa que eu tenho que ultrapassar, mas aí eu crio uma nova aflição nessa encarnação. Eu já tenho as minhas, eu ainda crio um pouquinho mais. E aqui, olha só como nós somos, desculpa gente, ingratos. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem o direito da reparação. Eu não agradeço a minha dor ainda. Sinceramente falando. Não, nem olha pra mim que eu nem cheguei nesse passo ainda. Ó, né, tem pessoas, eu tenho uma amiga que toda vez que ela passava por um problema na escola, ela fazia gratidão. Eu não cheguei nesse patamar. Quando eu passo pelas minhas aflições, eu choro, eu fico jururu e assim em diante, para depois eu tentar mastigar um tiquinho. Mas aqui está deixando bem claro, rendamos graças a Deus. Se eu estou dando graças a Deus, eu estou dando gratidão por aquilo. Gratidão por Deus, em sua bondade. Eu estou acreditando que Deus é bondoso e amoroso. Então eu estou tendo fé. Concede ao homem o direito de reparação. Eu estou sendo grato porque Deus está me dando naquela aflição uma forma de reparar. E não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Eu não faço nada disso. Aí entra aqui o capítulo 13º, que é as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, o problema do ser dissimulador. Que é o problema do ser dissimulador. Capítulo 13º. Que você acabou de falar agora, Deus, que sua bondade concedeu aos homens direito de reparação, né? E como ele dá isso pra gente, essa reparação, que é a lei dos renascimentos, explica e completa o princípio da imortalidade, a evolução do ser, indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só. Por mais longa que seja, devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária da sua educação e dos seus progressos. É a causa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ele se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau na terra, primeiramente e depois através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. A reencarnação afirma, pelas vozes de Allan Truman, é a única forma racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela não se vê sanção moral satisfatória e completa, que pega aqui Deus, em sua bondade, concede ao homem o direito da reparação. E você só pode reparar algo aqui na medida que você for reencarnando. Aqui ele fala a lei do renascimento, mas que é a lei da reencarnação. Sim. Não tem como você reparar uma falta aqui na Terra se não for assim. Vocês vão ser... Não é de brisa, né? Não é. Eu não vou reparar ficando na brisa, Não. né? Como diz o outro. Ai, ai. 9. Pode ir? No entanto... Você precisa passar, filha? Passa por baixo, é só baixar. Tem uma criança passando, gente. No entanto, não se deve crer que todo sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Então, não, nem todo sofrimento que eu passo foi porque eu fiz algo errado. É isso que ele está falando. Levar o pé da letra. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Vou dar um exemplo. Livro O Céu e o Inferno, que a gente acabamos de ler do menino ali. Eu vou dar um outro exemplo, então.
eu tô lá e aí eu quero me adiantar um pouco, né? Igual, essa encarnação eu sou professora. Aí na outra encarnação, só que eu não sou professora de crianças especiais, por exemplo, mas eu tenho contato com eles de acordo com a mudança que teve na educação com 2 alunos na sala. Mas faz de conta que na outra encarnação, na hora da conversa, tudo, eu falo assim, não, eu gosto muito de criança. Então, tem aquele amigo, aquele irmão que precisa vir, né, cadeirante. Isso não é crime, castigo, não é nada disso. Deus não condena. Eu falo, olha, Senhor, como eu gosto muito de criança, como eu gosto de ser mãe, esse espírito, esse meu irmão, ele precisa passar por essa prova de ser cadeirante. Então, para o meu adiantamento e para o amor que eu tenho com ele, eu vou me sentir honrada de ser mãe dele na outra encarnação. É uma forma de aprendizagem, não é isso? Com certeza. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Enquanto eu estiver na Terra, eu estou sempre passando por prova. Não adianta. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda querendo avançar, solicita uma missão. Os nossos grandes nomes, que a gente leva como exemplo, de pessoas que são boas, de pessoas que foram boas no plano terreno, mesmo elas precisam avançar. Não, nenhum deles. O espírito não estaciona. Eles não nem estão quando está lá. perfeitos. Porque, se você for pegar as obras de André Luiz, o que os mentores espirituais explicam? Você lendo, você vê que mesmo aqueles espíritos... vou dar um exemplo, que é o da... que eu gosto muito daquele... que tem a irmã Zenóbia, que é... será que eu vou ter que pegar o livro para ver o nome? Se bem que está aqui do nosso lado o livro, né? Vai lá enquanto você vai lendo. Esse... Ai, que figura, gente. Hoje é o dia do micão. Depois a gente tem uma DR, nós dois. Bem, certo? Solicita uma missão. Uma tarefa a cumprir, da qual se sair vitorioso. Pegar a vitorioso. pilha de livro para eu me lembrar. Mas você já sabe? Já. É que é o Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, a irmã Zenóbia, né? Sim. Tem uma hora que eles têm que mudar, alterna. Tá? As encarnações? Não, lá no plano espiritual mesmo. Sim. Você acha que ela vai descansar? Não, ela não vai descansar. Tá? Ela vai sair vai entrar o outro, ele vai assumir o lugar dela e ela vai estudar. Ela não vai passear lá pelo plano espiritual. Ninguém passeia. Tá? Ela vai estudar, voltar mais preparada para quê? Trabalhar mais. Sim. Tá? Então, no plano espiritual, a pessoa lá, eles trabalham muito, eles fazem muita coisa lá. Não vai achar que desencarnou, parou, não. Tá? Porque o livro é esse aqui. Obreiros da Vida Eterna. Tá? Que é a casa transitória. Ela trabalha na casa transitória, a irmã Zenóbia. Trabalha na casa transitória, no plano espiritual. Né? Sim. Que foi um lugar que eles criaram lá para poder pegar os espíritos que necessitam de atendimento. Sim. Muito bem. Olha só, voltando lá. Vou voltar, tá, gente? Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda querendo avançar, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual se sair vitorioso. Será tanto melhor recompensado quanto mais penosa tiver sido a luta.
Tais são, mais especificamente, as pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, sentimentos nobres e inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência precedente e que superam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Eu fico assim, orgulhosa daquela pessoa, que ela passa pelaquela dor. Algumas pessoas são muito sábias nisso e falam, tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Eu acho demais. Nossa, eu vi uma pessoa dessa, eu choro. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca, e aqui está falando que não é legal a gente se revoltar. Deus, para suportá-las sem reclamar, pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Se revoltar contra Deus não é o caminho, gente. Só aumenta só dificulta mais a sua situação. Porque você não aceita o que você está passando e coloca a culpa logo em quem menos você deveria colocar. Naquele que te deu a oportunidade. Sua sintonia baixa, né? Sua sintonia baixa. Você convida os irmãos que também estão nessa sintonia para te acompanhar. Em vez de você ficar numa sintonia boa, assim, não dá. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca murmúrios pode ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi escolhido antes voluntariamente que por imposição. E é a prova de uma forte resolução, o que constitui um sinal de progresso. Eu vou ler a última para a gente comentar. 10. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Então, se nós não somos espíritos puros, nós não temos como ser plenamente felizes. Gente, nós temos momentos de alegria, de felicidade, mas eu não posso aspirar à plena felicidade se eu não sou um espírito puro. Eu estou totalmente longe disso. Qualquer mácula lhes interdita a entrada dos mundos felizes, assim como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade fica interditada até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. Então eu vou me despojando. Vamos voltar lá no início. Se eu entendo que eu vou passar por aflições e por dores, se eu entendo que as aflições, bem-aventurados aflitos, que essas aflições, na verdade, servem como aprendizagem para mim, e essas aflições não são o mal, mas sim o bem, que são remédios à minha alma, o que vai acontecer? Eu vou me depurando, eu vou melhorando e eu vou conseguindo, pouco a pouco, fazer essa entrada de mundo feliz. Eu vou me purificando para um dia chegar no mundo feliz. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas. Vou repetir essa parte. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura a doença. Essa parte, eu acho que é bom a gente fazer uma camiseta. É o remédio que limpa a chaga. A prova da vida está falando aqui, que é o remédio que vai limpar a minha chaga e vai curar a minha doença. E quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser logo curado. Então, se eu estou sofrendo muito, se eu passei por problemas extremamente grandes,
apesar da dor, apesar de tudo que ocorreu, eu tenho que me alegrar e pensar que eu passei por uma prova, por uma aprendizagem muito grande. E aquela ferida que era enorme, ela foi diminuída. Essa linha, se você for, cabe é numa pequena linha. Ó, o destino, cabe bem aí que você acabou de falar. O destino do ser não é mais do que desenvolvimento através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Repete, por favor. É que às vezes mente. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades da longa série de causas e efeitos gerados pelos seus atos. Cabe bem aquilo que você acabou de falar. Sim. Até onde você acabou eu gero meus atos. E cai nesse aí que você falou. Sim. Que é, portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar. Sim. E alegar-se de ser logo curado. Sim. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar. E alegrar-se de ser logo curado. Depende dele por sua resignação. Ai, essa palavra é linda. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Gente, a palavra é linda. O problema é que tem que colocar essa palavra dentro de mim. E cada um de nós também, entendeu? É linda aqui, ó. Acha? Tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados devido a reclamações, o que provocaria a necessidade de recomeçar. Cabe bem isso aqui, ó. Tudinho aí cabe nessa linha, nessa uma linha e meia. Se eu fico esperneando e fico no porquê, e não tento entender para que eu estou passando por aquilo, para que eu estou passando por isso, para quê? O que me serve de aprendizagem? O que me serve de aprendizagem, aí fica muito mais difícil. Eu separei aqui, nós fizemos até... O esquecimento. A gente vai depois começar o esquecimento do passado. Se tiver com muito mico, nós vamos regravar. Se aparecer daí, é porque a gente calculou, somou e deixou um pouquinho, viu, gente? Porque nós estamos demais. A gente não prestou nem atenção na hora. Eu acho que era que horas? Não sei. Eu acho que era umas 10 para as 6, mais ou menos. Não sei. Já dá mais ou menos um tempo, né? Não te esqueças. A gente faz em 3. Não, é longo, a gente foi muito até. Não te esqueças do ensino do mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Se a dor te visita ao coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa, indebitamente e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes que gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através de qual ninguém por agora te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fiel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo. Trabalha e serve. Lembra o favor sublime do tempo. Olha aí que bonito. Principalmente para quem também já foi para a casa espírita, foi para o catolicismo, foi para uma entidade e ajuda os outros. Lindíssima essa parte. Tudo, né, bonito, mas trabalha e serve. Quantas pessoas não utilizam do trabalho para poder melhorar sua própria dor? Trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revela divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do prato, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil.
reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta, o serviço aos outros anula os detritos do mal. Se errastes, instalando escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito, o serviço do próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Chico Xavier, Emmanuel. Acho que a gente tem que fazer plaquinha nesse momento. Tudo passa. Vamos pôr nas paredes da casa, né, gente? E vamos colocar trabalha e serve. Aquele que não trabalha em benefício de alguém, que não é só em você, só para você, né? Trabalhar em benefício dos outros também. Então, esse trabalho e serve que eles convidam, ele está falando aqui. Serve mais para você do que para os outros. Não, você serve com certeza. Na verdade, Chico Xavier, falando das dores, falando das aflições, ele traz essa mensagem dando toda uma receita de como nós podemos melhorar essas aflições que estão no nosso coração. Trabalho e serve, trabalho e serve. E esse trabalhar e servir nos faz cura, né? Muito. Bem, meninos, o Damião vai fazer um encerramento. Amanhã a gente tem a nossa live. Nós vamos continuar. Se houver algum contratempo aqui, não é? E a gente somos o quê? Um aprendiz do Evangelho. Aqui não tem professor nem professora. Somos facilitadores, né? A gente faz uma releitura. Sim. E na medida do nosso conhecimento, a gente tenta passar um pouco que a gente entendeu aqui através da leitura. Nós não sabemos tudo. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Na verdade, a gente não sabe nada mesmo. Não sabe nada. E toda vez que nós aqui em casa, falei para alguns amigos muito íntimos, né? O Zé de Melo, a Margarete, Maurício, o Damião. Eu tenho tantas aflições dentro de mim para serem curadas, que o capítulo ele é lindíssimo. Mas ele também vai mexendo assim mexe. Em muitas dores. Para mim, eu acho que é o capítulo. Todo o Evangelho é bonito. Sim. Todo o Evangelho é bonito. Sim. Mas esse capítulo mexe tanto com você, porque faz você entender as causas das suas aflições. Faz você repensar nas aflições também. Nós, agora, nesse momento, nós estamos passando de forma universal por aflições também. Mas esse universal partiu de cada célula, de cada ser humano. Cada um de nós contribuímos a essas aflições, né? Essa última mensagem aqui, eu vou estar postando no Face. É o livro Consolador? Excelente pergunta agora. É uma mensagem do Chico Xavier, na verdade. Eu não sei de que livro eu tirei isso do nosso amigo na internet. Tá? Chico Xavier e Emmanuel. Que importa. Eu vou colocar na internet
essa mensagem. Focos aqui, tá bom, gente? Ai, Damião, faz a prece. Por favor, filho. Vamos elevar o pensamento ao Pai, agradecer a oportunidade de ter podido ter esse dia maravilhoso, de poder estar com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, não é? De ter um teto, apesar da situação que nós nos encontramos, nós temos um teto, tá? Agradecer pelo teto que você tem, pelas pessoas do seu lado que você ama tanto, que muitos não têm essa oportunidade, está sofrendo lá fora no relento, enquanto você está dentro da sua casa, no seu conforto, com seus familiares. Então vamos agradecer por isso, não é? Pela oportunidade, pela bênção da vida. Vamos agradecer pelas nossas aflições. Isso. Vamos ser gratos, né? E então vamos elevar o pensamento ao Pai, respirar bem fundo e agradecer com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até amanhã, gente. Tchau. Beijo para todos.